Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse em Lucas capítulo 19. Lucas, o capítulo é o 19. Os versículos são de 1 a 10. Lucas capítulo 19. Os versículos são de 1 a 10. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Tome seu assento. Lucas é o único escritor dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o único que menciona a história de Zaqueu. Ao que tudo indica, ao que nos mostra a palavra, essa história se dá na cidade de Jericó, mas ao que tudo indica, Jesus esteve somente uma vez em Jericó. Ele curou 2 cegos, depois ele curou Bartimeu, e no meio da sua passagem por Jericó, ele teve este encontro com Zaqueu. Esse relato é um dos mais lindos no que diz respeito a um encontro de Jesus com um pecador. Ele é duplo, porque primeiro ele revela a sede daquele homem por conhecer Jesus, mas também revela um Jesus que vai ao encontro desse homem que está sedento. Talvez por isso essa narrativa seja uma narrativa tão conhecida e tão linda. Ele era, Zaqueu, um homem extremamente conhecido na cidade de Jericó. O nome Zaqueu vem do hebraico Zakai, que significa puro. Os pais davam aos filhos nomes que eles acreditavam dizer respeito àquilo que seria a sua vida e a sua personalidade. Por isso, quando Zaqueu nasceu, os seus pais pegaram Zaqueu e deram um nome a ele de puro. A expectativa dos pais é que ele fosse um homem puro, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus. Mas no meio do caminho, Zaqueu se perde na sua arrogância humana, nos seus preceitos, naquilo que ele acha que é correto, e se torna o maior ou um dos maiores pecadores que a cidade de Jericó tinha na época. Ele era conhecido talvez como um mega pecador da cidade. Jesus, quando passa pela cidade de Jericó, Jesus ele está no auge do seu ministério. Onde ele passava, ele arrastava multidões. Multidões seguiam Jesus porque queriam ver. Alguns seguiam Jesus, porque isso não muda, sempre será assim. Alguns seguiam Jesus por causa dos milagres de Jesus. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Muita gente segue Jesus porque quer apenas um milagre da parte de Deus. Outros seguiam Jesus apenas por curiosidade, para saber quem era esse homem tão comentado. Outros ainda seguiam Jesus porque
acreditavam que de fato ele fosse o Messias. Ao que tudo indica no texto, Zaqueu tinha uma curiosidade para saber quem era Jesus. Isso é tão verdade que, se você ainda tiver com a Bíblia aberta, no versículo 3, diz que ele procurava ver quem era Jesus. Mas nisso que ele deseja conhecer e ver quem é Jesus, a Bíblia revela que ele teve obstáculos para conhecer, para se aproximar, para se achegar de Jesus. Os obstáculos estão no texto que lemos e são claros. O primeiro obstáculo era o seu trabalho. O trabalho dele impedia que ele visse, que ele tivesse comunhão com Jesus, que ele seguisse Jesus. A Bíblia diz que ele era um chefe dos publicanos. Da mesma forma, nos dias de hoje, muitos fazem dos seus trabalhos impedimentos para seguir Jesus, para ter um relacionamento com Jesus. E muitos, por causa dos seus trabalhos, são afastados dos propósitos de Deus. Zaqueu era um desse. No contexto do Novo Testamento, a Bíblia diz aí que ele era um publicano. No contexto do Novo Testamento, o publicano era a raça mais odiada que existia. A Bíblia nos faz entender, e entendemos pela história, que o publicano era um judeu legítimo, a serviço de Roma, para cobrar impostos dos seus irmãos judeus. Por isso, o publicano era tão odiado. Eram considerados os traidores da pátria. Até porque Roma invadiu e conquistou a Palestina a fio da espada. E agora esses homens vinham e davam liberdade aos publicanos, esses judeus, para que eles cobrassem impostos dos seus próprios irmãos. Só que eles tinham uma autoridade terrível, porque se eles chegassem num comerciante e o comerciante estivesse vendendo um produto, sei lá, por R$10, eles iam cobrar os impostos e deveriam cobrar daqueles R$10, mas eles chegavam e diziam: não, esse negócio não vale R$10, esse negócio vale 50, então eu tenho que te cobrar imposto de 50, mesmo que o comerciante estivesse vendendo por 10 de fato. Eles colocavam preço e cobravam os impostos em cima do preço que eles entendiam que tinha que ser. Os comerciantes, os seus irmãos, se endividavam, e quando os irmãos se endividavam e não tinham dinheiro para pagar os impostos a Roma, então o publicano mostrava uma outra face. O publicano dizia: olha, você não tem dinheiro para pagar impostos, então eu vou emprestar o dinheiro para você. E emprestavam dinheiro a juros abusivos, e de modos que o povo tinha uma profunda raiva dos publicanos, terríveis. Eles, por isso, não eram considerados religiosos. Eles não podiam entrar nas sinagogas, eles não podiam orar em público, eles não deveriam nem ser cumprimentados na rua. E isso tudo, o trabalho de Zaqueu, era um grande obstáculo na vida de Zaqueu. Não havia espaço na vida dele para ele viver harmoniosamente com a sociedade. E como se fosse terrível, tinha o agravante no caso dele, que a Bíblia diz que ele era, versículo 2, chefe dos publicanos. Ele não era só publicano, ele era chefe dos caras. Então, na cidade, se tinha alguém para ser odiado, esse cara era Zaqueu. Ele era odiado. Ele era o pior do pior dentro daquela cidade. Quantas vezes nós também, por causa do trabalho que temos, por causa do trabalho que nos exige, somos bloqueados de nos aproximarmos de Deus? Quantas vezes o trabalho dificulta o nosso acesso à porta da salvação? Mas louvado seja Deus, que Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todos de forma igual. Como se não bastasse o obstáculo profissional, ele tinha o obstáculo financeiro. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos,
e era rico. E alguém pode me perguntar, pastor, tem algum pecado, algum erro ser rico? Não. Mas o rico precisa reconhecer que a sua salvação não está na sua riqueza, mas está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como se não bastasse o seu trabalho e o seu dinheiro, ele tinha uma limitação física. A Bíblia diz que ele não podia chegar perto de Jesus, porque ele era de pequena estatura. Então ele não conseguia ver Jesus, porque ele tinha uma limitação física. Quantos de nós colocamos como obstáculo na nossa vida o servir a Deus, por causa de uma limitação física? Hoje estou muito cansado, hoje estou com muita dor de cabeça, hoje a minha coluna está doendo, hoje o meu pé está terrível, hoje as minhas pernas estão daquele jeito. A gente coloca limitações físicas para impedir de ver Jesus. Mas até onde eu sei, Paulo, segundo os historiadores, não tinha mais do que 1,50 m. O apóstolo Paulo não tinha mais do que 1,50 m. Quando ele escreveu aos Gálatas, ele diz: eu sei e conheço vocês que, se possível fosse, vocês arrancariam os olhos e dariam para mim, o que revela uma deficiência visual em Paulo. Paulo era semicego, 1,50 m, e ainda assim ganhou todo o mundo da sua época. Ele ganhou pregando o evangelho de Jesus, porque para ele limitação física não podia impedi-lo de ver Jesus. Zaqueu tinha esse limitador, mas ele decidiu, apesar da barreira física, ele decidiu ir encontrar Jesus. Como se não bastasse isso, Zaqueu ainda tinha um quarto obstáculo, que era a religião. Pastor, qual era a religião de Zaqueu? Nenhuma. Não podia praticar o judaísmo, não podia entrar na sinagoga, não podia cumprimentar ninguém na rua, e a sua religião era a religião dos pecadores. Quando Jesus entrou na casa dele, os religiosos da época apontaram para ele e disseram: ele está entrando para comer em casa de pecador. Zaqueu era um pecador, porque o religioso, ele olha o pecador não como alguém que pode ser alcançado, mas como alguém que merece o total desprezo. Eu sempre digo, irmãos, que a impressão que eu tenho é que muitas vezes, se depender dos religiosos, só os salvos serão salvos. Deixa eu explicar isso. Se depender dos religiosos, você tem que ser tão bom, e porque você é bom, você vai ser salvo. Mas Jesus ensinou algo completamente diferente. No versículo 10 diz: porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus não veio pelos santos, Jesus veio pelos perdidos, para tornar os perdidos, sim, santos. É incrível, porque a palavra religião vem da palavra grega religare, que significa religar. A palavra religião deveria servir, ou a religião deveria servir para nós religarmos a criatura ao Criador. Mas muito de nós usamos a religião para separar o pecador de Jesus. Mas nessa noite, Jesus ele está aqui. E ele veio para religar o pecador ao trono da graça, Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja Deus. E ainda que você pense que eu vou tratar apenas da vida de Zaqueu, você está enganado. Eu quero que você entenda que, assim como Zaqueu, nós também nos enchemos de obstáculos para servir a Jesus. Alguns não servem a Jesus por causa da tradição. Não, porque meu pai, minha mãe era assim, meu avô era assim.
Mas a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Não é a tradição que te salva, o que te salva é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Quando eu olho para isso, eu percebo que muitos fazem de uma paixão um obstáculo para servir ao Senhor, se lançando nas paixões da carne. Outros fazem, como Zaqueu, do trabalho um obstáculo. Outros fazem da enfermidade um obstáculo. Outros fazem das circunstâncias um obstáculo. Mas como ministro do Evangelho, eu quero lhe dizer uma coisa: não há barreira, não há entidade, não há força, não há demônio, não há inferno que possa deter Jesus de encontrar você. Não há, não há. E eu acho maravilhoso porque João, escrevendo em 1 João 4,4, ele diz: filhinhos, vocês são de Deus, e vocês já têm vencido, porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Jesus é maior, Jesus é melhor. Não há caso perdido para Deus, não há homem perdido para Deus, não há mulher irrecuperável para Deus. Por quê? Porque Romanos 5,20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Não há. Por isso eu não desisto. Querido, entenda que quando a gente vai falar de Zaqueu, a gente fala muito de Zaqueu. E a gente fala muito dos obstáculos de Zaqueu. E a gente fala muito do que Zaqueu fez. Mas deixa eu te chamar a atenção para aquilo que Jesus fez. Jesus, antes de mais nada, o texto vai revelar que Jesus foi buscar o pecador. Irmãos, isso é lindo. Essa árvore, essa figueira braba, ela está lá em Jericó. E quando você vai em Jericó, ela continua lá há mais de 3.000 anos. E você olha e você vê que ela é uma árvore alta, com muita folhagem. E a árvore não estava plantada no meio da rua. Isso é tão verdade que até hoje ela não está no meio da rua, mas ela está no lado, próxima à rua. Zaqueu subiu lá e, ao que tudo indica, Zaqueu não queria ser percebido, ele só queria ver Jesus. Ele não queria chamar atenção para ele, ele só queria ver Jesus. Ele não queria que a sociedade apontasse o dedo para ele, ele só queria ver Jesus. Ele não queria que as pessoas dissessem o pecado dele, ele só queria ver Jesus. Então ele provavelmente subiu nessa figueira e ele se escondeu no meio das folhas. Mas Jesus ia passando na rua e fez assim, ó: eu sei que tu está aí. Eu sei que tu está aí. Eu sei que tu está aí. Jesus desviou, Jesus estava indo e fez assim, ó. A multidão falou: opa, não é para lá, Jesus? Jesus disse: só um minuto. Eu vim para achar o que estava perdido. Jesus sabia. Eu quero que você repita comigo: Jesus sabe. 1, 2, 3. Jesus sabe. Mais uma vez. Jesus sabe. Jesus sabe. E às vezes a gente vem à igreja, a gente se esconde atrás das folhagens. A gente se esconde atrás das pessoas no banco, ou na cadeira, ou a gente se senta num lugar que se sente confortável e protegido. Mas eu tenho uma notícia não muito boa para você, talvez não seja boa para você. Jesus vai desviar o caminho, só para achar você hoje. Por quê, pastor? Porque Jesus sabe. Jesus sabe. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Jesus sabe. Jesus sabe de tudo. E apesar dos pecados, Ele ainda assim quer te achar. E apesar dos erros, Ele ainda assim quer te achar.
e apesar das fraquezas, ainda assim Ele quer te achar. Os pecadores se assustavam, porque Jesus sabia. Então quando Jesus chega em João 4 e encontra a mulher samaritana lá no poço de Jacó, tirando água com corda, porque o poço tem 40 metros de profundidade, não é um poço raso, como esse que a gente conhece aqui no Paraná, mas é um poço de 40 metros de profundidade, tirando água de corda e balde. E quando Jesus chega lá, e Jesus pede água, e vocês conhecem muito bem a história, e não quero me deter nisso, mas ela diz, por que tu sendo judeu, tu pede água para mim, que sou samaritana, tu sabe que eu não converso, que a gente não pode se falar, tu sabe. Jesus olha para ela e diz, é verdade, eu sei. Mas deixa eu te falar uma coisa que tu não sabe. O quê? Tu não sabe que se tu beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Isso tu não sabe. Aí Jesus olha para ela e diz assim, chama o teu marido. Aí ela olha e diz, não tenho marido. E Jesus fala, bem disseste, porque já tivesse 5 e o que tem não é teu. Por quê? Porque Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus sabe. Aquela mulher sai correndo do poço, entra dentro da cidade e grita, vinde ver de um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Em outras palavras, ele sabe tudo da minha vida. Aí ela faz uma pergunta para aqueles que a ouviram, não será este o Cristo? Não é este Jesus? Não é este o Messias? E o povo sai correndo. E aquele povo todo ouve a palavra naquele dia. Porque Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus sabe. Quando Filipe foi trazer Natanael para conhecer Jesus, e Jesus fez de Natanael um discípulo, está lá em João, no capítulo de número 1, versículo 47, quando Jesus viu Natanael, eu quero que você escute isso. Quando Jesus viu Natanael, Jesus olhou para ele e disse assim, eis aqui um verdadeiro israelita, onde não há dolo. Aí olha o que Natanael respondeu, de onde tu me conheces? Qual é a resposta, irmãos? Jesus. De onde tu me conheces? Aí Jesus diz assim para ele, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Aí quando eu estive em Israel agora, o nosso guia foi me contar uma tradição que tem lá, e eu passei a acreditar, não é bíblica, acredite se quiser. Mas ele disse que a mãe de Natanael, quando Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, a mãe de Natanael colocou ele dentro de um cesto e enfiou ele no meio de uma figueira. E ele escapou da espada de Herodes. Quando Jesus vê Natanael e diz assim, eu te vi debaixo da figueira, só você e a tua mãe sabe, mas Jesus também sabe. Eu estava lá debaixo da figueira. Quando Natanael ouve esta frase, eu te vi debaixo da figueira, porque o texto em nenhum momento diz que ele estava lá debaixo da figueira. Jesus apenas diz, eu te vi debaixo da figueira. Mas nada. Ele olha para Jesus, o impacto foi tão grande que ele diz, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por quê? Porque tu sabe. Aí Jesus olha para ele, porque Jesus vai além do que você quer. Jesus olha para ele e diz para ele, tu está me dizendo isso por quê? Porque eu te vi debaixo da figueira? É por isso? Ele está dizendo para Natanael, tu não sabe de nada, é eu que sei mesmo.
Aí Jesus olha para Natanael e diz: na verdade te digo, que tu verá o céu aberto, e verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é assim. Primeiro, Ele precisa que você saiba que Ele sabe. E depois que você o reconhece como Salvador, quantos aqui já o reconheceram como Salvador? Diga amém. Ele quer abrir o céu. Ele quer revelar a sua glória. Ele é a escada que Jacó viu e os anjos subiam e desciam. Ele revela para Natanael: lembra da escada de Jacó? Sou eu. Os anjos sobem e descem segundo a minha ordem. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus sabe. Então Ele não veio apenas para nos salvar, mas Ele também veio para revelar o céu. Jesus, e eu vou dizer isso pelo Espírito de Deus, Jesus apenas não te conhece, Jesus conhece todos os detalhes da sua vida. Tudo que você passou, tudo que você viveu, cada lágrima, cada dor, cada alegria, cada pecado, Ele conhece tudo a seu respeito. Jesus sabe. Ele sabe. O coração de Zaqueu está disparado. Jesus chega debaixo da figueira, porque Ele... e diz: Zaqueu. Mas como é que ele sabia o nome? Jesus sabe. Ô Zaqueu, quando Jesus chama Zaqueu, Ele não chama de pecador, de miserável, de desgraçado, porque era assim que Zaqueu era conhecido. Jesus chama ele pelo... e o que o nome significava? Puro. Zaqueu era puro? Não. Era um pecador? Sim. Por que Jesus chamou ele de puro? Porque Jesus chamou Zaqueu por aquilo que ele seria, não por aquilo que ele era. Jesus tem um plano tão lindo na sua vida, que Ele se dirige a você não por aquilo que você é, mas por aquilo que você será, se entregar nas mãos dEle. Então Ele chega debaixo da figueira e diz: ô puro, ô puro, puro, puro. Jesus chama você pelo nome. Jesus conhece você pelo seu nome. Jesus te conhece pelo nome. A Bíblia diz que Ele conhece, Ele deu um nome a todas as estrelas e chama cada uma pelo nome. Ele conhece você pelo nome. Oh, que coisa maravilhosa. Ele nos conhece. Esses dias atrás, estava ouvindo um pastor compartilhar o seu testemunho, pastor Fiorentino, de Goiânia. Foi um dos maiores pastores batista daquele estado. E ele estava dizendo que quando ele era jovem, ele era matador de aluguel. E um dia ele pegou um revólver e viajou para um outro estado, e quando chegou lá para matar uma pessoa, ele procurou na cidade e descobriu que a pessoa tinha ido viajar, não morava mais ali. E ele pediu carona para um caminhoneiro, e ele subiu na cabine do caminhão, e o caminhoneiro estava muito cansado, ele também sabia dirigir caminhão, e ele disse para o caminhoneiro: olha, você quer deitar aqui um pouco? E eu vou tocando para a gente não ter que parar. E era uma cabine simples, o caminhoneiro se esticou por ali naquele pedaço de banco, e ele começou a dirigir, e o caminhoneiro babando e roncando. E ele dirigindo, e daqui a pouco ele disse que ele ouviu uma voz na janela: Fiorentino. E ele olhou e falou: tem alguém na carga desse caminhão. E ele procurou no espelho e não achava, e não achava, e não achava. E ele continuou a viagem, deu mais ou menos 1 hora de viagem, ele escutou de novo: Fiorentino. Aí ele parou o caminhão, e o caminhoneiro dormindo, num sono profundo, ele deu uma volta ao redor do caminhão, e disse: quem que está me chamando?
Eu vou te achar, seu miserável. Entrou na cabine e foi dirigindo mais um pouco, e quando o dia já estava amanhecendo, ele escutou a terceira vez, Fiorentino. E ele disse, quem é você? Eu vou te achar. E a voz disse, eu sou Jesus, eu te achei primeiro, Fiorentino. E ele chegou em casa e ele perguntou para a mulher ia saindo de ponta de pé, e ele perguntou para a mulher, onde tu vai? Ela disse, lugar nenhum, meu bem. E ele disse, não, tu vai na igreja. Não vou mais. Hoje tu vai porque tu vai comigo. Não vamos, que ela ficou com medo dele matar todo mundo na igreja. E foi. Ele chegou na igreja, ele sentou na igreja, estava o pastor pregando, e todo mundo levantou e foi embora. E aí ele ficou sentado, e no final o pastor falou, vamos fazer uma oração, terminou o culto bem antes. E o Fiorentino perguntou lá do banco, o senhor não vai chamar ninguém para aceitar Jesus, não? O pastor falou, tá eu, a sua mulher e você, tem alguém que quer aceitar Jesus? Ele falou, eu! Aí ele foi para frente e o pastor, vamos orar, e ele deu um grito para o pastor, põe a mão na minha cabeça, faz o negócio direito, porque Jesus me encontrou no caminhão. E o pastor colocou, e ele disse que quando terminou a oração, ele olhou para o pastor tinha se molhado de suor. Ele aceitou Jesus. Ele foi pastor 30 anos da maior igreja batista do estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Já está com o Senhor, porque Jesus chama pelo, Jesus sabe, Jesus conhece, Jesus te ama, Jesus conhece tudo a respeito da sua vida. Jesus está aqui nesse lugar. Por quê? Porque o texto revela um Salvador que busca. O texto revela um Salvador que chama. Zaqueu, quem lembra do texto? Desce, porque a salvação tem um nome, e eu vou dar o nome da salvação para você. Ela se chama hoje. O nome da salvação tem um nome, a salvação tem um nome, e ela se chama hoje. Hoje. E o ladrão que estava na cruz disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus, que sabe tudo, até o que ainda não aconteceu, olhou para ele e disse, eu sei, hoje tu estarás comigo no paraíso. Salvação tem um nome, e ela se chama hoje. Não existe garantia do amanhã para você. Não existe garantia do amanhã para você. Então, ele diz, desce depressa. Zaqueu desce, e quando ele desce, ele não desce só da figueira. Zaqueu desce do orgulho. Zaqueu desce da arrogância. Zaqueu desce da religiosidade. Zaqueu desce dos pecados. Querido, há uma oportunidade para a sua vida aqui nesse lugar. Há um milagre que só Jesus pode fazer na sua vida. Desce depressa, desce hoje, porque Ele te chama. O texto revela um Salvador que chama o pecador. Agora, olha que Jesus maravilhoso. Irmão, Jesus é tão maravilhoso. Às vezes eu estou orando e digo assim, Jesus, aparece aqui para eu te dar um agarrão. Deixa eu te dar um agarrão aqui, porque Jesus é maravilhoso. O texto revela um Salvador que se convida. Querido, para você ir na casa de alguém, na época do Novo Testamento, você tinha que ser convidado. Se você não fosse convidado, você gritava lá de longe da casa do cidadão e dizia, Shalom. Se o cara lá de dentro respondesse, Shalom, você podia ir na porta. Se você gritasse, Shalom, e não tivesse resposta, o cara estava dizendo, vaza, some daqui. Aprenda aí, irmão. Quando você não for convidado, chega na casa da pessoa e diz, Shalom, para ver se vai ter resposta. Jesus simplesmente manda ele descer depressa, e Jesus já vai, porque Jesus é direto. Zaqueu aparece, Jesus olha para Zaqueu, que era um baixinho, e diz, Zaqueu,
eu não quero jantar na tua casa. Zaqueu, eu não quero beber água na tua casa. Zaqueu, hoje eu vou pousar lá na sua casa. Como? É isso mesmo. Nós vamos conversar a noite toda, Zaqueu. Hoje eu vou dormir lá na tua casa. Eu vou dormir lá na tua casa. Por quê? Porque Jesus se convida. Jesus, que tinha que gritar Shalom de longe, Jesus não. Jesus já entra no quintal e vai lá na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não precisa gritar Shalom para mim não. Basta abrir a porta. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não vai ficar gritando de longe para você não. Jesus está batendo na porta nessa noite. Por quê? Porque ele faz questão de você. Porque ele ama você. E onde você chega, ele se revela. Seja através de um hino, seja através de uma pregação, seja através de um testemunho, seja através de um livramento, o Senhor se revela para você, porque o Senhor quer ir pousar lá na tua casa. Quem aqui já teve livramento de morte mesmo? De morte, levante a mão, livramento de morte. Quem aqui já teve livramento de morte mesmo? Gente, olha isso, olha isso. O Senhor é aquele que te livra da morte. O Senhor é aquele que te livra de Satanás. O Senhor é aquele que se manifesta através de um hino e através da palavra que está sendo pregada aqui nessa noite. Jesus está batendo na porta do teu coração e dizendo: eu te achei, eu te conheço, eu te chamo pelo teu nome, eu sei cada detalhe da tua vida, eu estava lá quando você nasceu, eu estava lá na tua infância, eu estava lá na tua adolescência, eu estava lá na tua mocidade, eu estou lá todos os dias, eu sei quem você é, eu sei quem você diz que é, mas eu sei quem você realmente é. Eu te conheço. O Deus que nos conhece, Ele está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. O Salvador Jesus chama. O Salvador Jesus se convida. Eu não sei se vocês já ouviram falar no pastor Cláudio Camp, mas o pastor Cláudio Camp é um grande pastor do Nordeste. E esses tempos atrás eu estava lendo a respeito de um testemunho dele, porque testemunho é para a gente se fortificar. E ele disse que ele estava tranquilo em casa e um pastor bateu na porta e disse assim: olha, eu estou indo para a Suíça, e lá na Suíça eu ia com a minha esposa, mas a minha esposa não pôde ir, e eu vim convidar você para ir para a Suíça comigo. Aí o pastor olhou para ele e falou: hã? Como? Suíça? É. Europa? É. Vamos comigo? E o pastor Cláudio Camp disse: vou? Vamos? Vou. Quando? Daqui 3 dias. Vou para a Suíça. Que chato, né? Entrou dentro do avião e foi para a Suíça. Quando chegou lá na Suíça, foi acompanhar o pastor em alguns compromissos e descobriu que o Paul Yong-Shu, aquele pastor da maior igreja da Coreia do Sul, estava na cidade fazendo um seminário. E ele disse: poxa, eu queria muito participar. E ele chegou lá, que nem ele mesmo conta, ele diz: eu fiz a inscrição, eu entrei e eu não entendi nada do que eles estavam falando. Nada. Eu não sabia uma palavra em inglês, não sabia nada. Mas eu sentei ali. E na hora do apelo, num lugar muito grande, o pastor fez um apelo e o Senhor disse para mim: você está vendo aquele suíço ali? Vá lá, põe a mão no ombro dele e ore em voz alta. E ele disse: Jesus, reconsidera o mico, porque o cara é suíço, eu estou num lugar que eu não conheço ninguém, não estou entendendo nada, se o cara vier me perguntar, vai ser vergonha, reconsidera o mico, Jesus. E Jesus disse para ele: vá orar por ele. E o suíço saiu do banco e foi para frente chorando. E ele disse que saiu do banco devagarzinho, e disse: tomara que eu perca ele no meio da multidão, tomara que eu perca ele no meio da multidão.
Mas ele disse que foi uma coisa impressionante, que ele chegou lá na frente, parecia que tinha um corredor e o suíço estava lá na ponta. E ele disse, não vai ter jeito. Ele chegou lá, botou a mão no ombro do suíço e ele começou a orar e disse, Jesus, estou fazendo o que tu mandou. Está aqui esse suíço. Eu não tenho a menor ideia de quem ele é. Ele não está entendendo uma palavra do que eu estou falando. Mas Jesus, cura ele, salva ele, transforma ele, enche ele do teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, esse suíço. Amém. Foi embora. Sentou no banco. E no final, as igrejas europeias e americanas têm o costume de, às vezes, ouvir alguns testemunhos do que aconteceu com as pessoas que ouviram a palavra. E abriram, e o suíço levantou e foi correndo lá na frente. E para surpresa do pastor Cláudio Camp, o suíço com um sotaque bem pesado, disse para ele, pastor, aí ninguém mais entendeu, só o Cláudio Camp. Pastor, o senhor aí mesmo que orou em português para mim, com aquele sotaque pesado. Os meus pais foram missionários no Brasil, eu era pequeno. Nós voltamos para cá, os meus pais morreram e eu disse que eu nunca mais ia acreditar em Deus. Mas eu saí de casa e eu estava pensando em suicídio e eu disse, se tu me ama, fala comigo hoje. E tem mais, que seja uma oração em português. Deus comprou uma passagem para o pastor Cláudio Camp uma semana antes, porque Deus amava aquele suíço. Deus levou o pastor lá naquele dia, porque Deus amava aquele suíço. E Deus tirou aquele suíço das garras de Satanás, porque Deus veio achar o que se perdeu. Jesus te conhece, Jesus te ama, Jesus conhece o teu nome, as tuas angústias, a tua tristeza, e o maior prazer de Jesus é achar o que está perdido, é salvar aquilo que está absolutamente perdido. E eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Escute o que eu vou dizer. Eu não prego aqui, irmãos, você que está aqui nessa noite, para te convencer a nada. Eu prego aqui porque eu recebo uma direção de Deus e eu venho aqui compartilhar a palavra. O poder de persuasão não está em mim. O meu jeito de pregar é esse que vocês estão vendo. Eu simplesmente prego a palavra. Quem convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Se eu subisse aqui para tentar convencer vocês de alguma coisa, eu ia para casa estressado, chateado, isso ia me matar. Por isso, o que eu faço aqui é simplesmente pregar a palavra de Deus. E eu estou aqui nessa noite para dizer com todo o amor, para você, com todo amor, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus tem um plano lindo na sua vida. Não adianta se esconder em cima de uma árvore. Não adianta se esconder atrás do muro da tua casa, atrás da porta de um escritório. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E eu acho tão lindo, porque quando a gente lê para o texto, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que Zaqueu desceu, e a Bíblia diz que apressando-se, o recebeu alegrosamente, com alegria,
com amor. Ele desceu e recebeu Jesus alegremente. E o que é mais lindo é que Zaqueu olha para Jesus e ele diz para Jesus: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou restituir tudo. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Meu amado irmão e irmã que está aqui nessa noite, eu quero fazer um convite mais especial, mais lindo e mais maravilhoso. Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Que quer tomar uma decisão por Cristo? Existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Ei, deixa eu te dizer, Jesus te achou. Jesus te ama. Jesus te conhece. Ele conhece você e todos os seus detalhes. Existe alguém que gostaria de nessa noite receber essa oração? Eu quero só que você faça um sinal para mim. Oh, que lindo. Então vem aqui, filha, eu vou orar por você. Oh, aleluia. Aleluia. Ô João. A senhora também. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu. Você, sua raridade não está naquilo. Oh, aleluia. Possui o que sabe fazer. Isso é mistério. Deus com você. Cante. Filho pródigo, Jesus te chama nessa noite. Jesus te encontrou nesse lugar. Jesus conhece o teu nome. Jesus te ama. Não perca a oportunidade. Jesus tem um plano lindo na sua vida. Por isso eu vou perguntar ainda uma última vez. Existe mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer tomar uma decisão? Isso, faltava você. Aleluia. Aleluia. Oh,
aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus chamou Fiorentino 3 vezes. Quantas vezes? É a terceira vez e última. Eu paro aqui. Jesus te chama nessa noite. Para o caminhão. Está sem freio. Jesus te chama porque Ele te conhece pelo nome. Porque Ele sabe quem você é. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: tem certeza? Você não quer ir lá receber essa oração? E eu vou orar aqui. Existe mais alguém? Oh, aleluia. Estenda sua mão para cá. 9 pessoas entregaram as suas vidas para Jesus, se reconciliando com o bom mestre. Ah, gente, eu queria que vocês entendessem o que está acontecendo no céu agora. Erga sua mão. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus amado. É verdade, Jesus, tu disse que vinha para achar aquele que estava perdido. Tu veio para libertar o oprimido. Tu veio para botar cântico no lugar da tristeza. Tu veio, Senhor, para livrar os teus filhos das garras de Satanás. Cada um que está aqui nessa noite tem uma história. Cada um tem uma história de vida. Cheio, Senhor, de tantas coisas. Mas Tu sabe. Tu sabe de tudo. Tu sabe de todas as coisas. Tu é maravilhoso. Tu é exaltado. Nessa noite, Jesus, eu te peço, escreve o nome desses teus filhos no livro da vida, porque hoje todos os obstáculos caíram, a salvação chega na casa. Senhor, que haja uma nova história, um novo entendimento, que haja, Senhor, Pai, algo novo da Tua parte. Faz, Senhor, uma nova criatura, cheio da Tua bênção, cheio da Tua graça e cheio do Teu poder. Jesus, nos livra, Senhor, como igreja, de um dia não pregar o Evangelho nesse púlpito. Nos livra, Senhor, de um dia não dizer que Tu veio para salvar, para libertar, para curar, para restaurar, para batizar com o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós Te exaltamos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Leva esse povo todo em paz para os seus lares, e que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de porta aberta, uma semana de alegria, de conquista, mas também seja uma semana de oração, seja uma semana de jejum, seja uma semana de consagração, seja uma semana de buscar a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo, para a glória do Teu nome, amém. Que o grande amor de Deus, erga sua mão mais alto que você puder, que o grande amor de Deus, que a graça que se revelou nessa noite, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja com todos hoje, amanhã, essa semana e sempre, e juntos o mais alto que você puder, diga amém, diga glória a Deus, aleluia, aleluia.